tarde, seja bem-vinda a mais uma videoaula e hoje, na aula de produção de texto, nós vamos explorar um pouco mais o gênero textual piada, que também é uma narrativa e tem como objetivo provocar risos. Acompanhe a aula com a sua apostila e qualquer dúvida eu estou por aqui. E vocês sabiam por que a professora dava aula de óculos escuros? Porque os seus alunos eram brilhantes. Então vamos à nossa aula de produção de texto desta tarde e nós vamos continuar falando sobre o gênero textual piada, né? Que nós vimos na aula passada, 2 piadas, fizemos a identificação dos elementos da estrutura da narrativa. Então vamos retomar este conteúdo e ver a proposta que nós temos nas páginas 58 e 59 sobre este gênero. Então a piada é conhecida como anécdota. A piada é um gênero textual humorístico que faz parte do cotidiano popular. Como a professora disse, né? Sempre tem alguém com uma piada ali guardadinha, esperando só o momento adequado para contar. Ela é caracterizada por uma narrativa curta, de final surpreendente, e a piada é contada para provocar o riso. Às vezes a gente ri da piada nem é porque ela foi engraçada, né? Mas pela maneira como a pessoa contou, pela expressão que ela fez, pela voz que ela usou, ou só pela simplicidade, a gente já gera a risada, né? A gente já acha que é engraçado. E tem piadas, às vezes, que tem um final tão surpreendente e ficou tão extensa que a gente acabou não achando tanta graça assim. As piadas podem ser contadas em ambientes informais, por nossos pais, familiares, amigos, conhecidos, além de serem encontradas em jornais, revistas, almanaques e na internet. E tem livros que só tem piada, né? O Nicolas, essa semana, mandou uma imagem para a professora de 2 livros que ele tem, só tem piadas, né? Piadas e charadinhas. Isso é interessante. De temática bastante variada, as piadas podem falar sobre política, profissões, animais, instituições em geral, como a escola, a igreja, casamento, enfim, diferentes assuntos. Então vamos relembrar um pouquinho do gênero. Então nós temos a piada, no caso, é um texto curto, tem piadas que tem 2, 3 linhas, né? O enredo é simples, ou seja, a organização dele, o começo, meio e fim, é simples. A piada ela é contada ou como um fato que está acontecendo no presente ou já aconteceu no passado. Tem o predomínio do discurso direto. Lembra o que é o discurso direto? É aqueles sinais que a gente vê logo no texto, né? Os 2 pontinhos na outra linha, o parágrafo, travessão e a fala da personagem. Isso é a característica do discurso direto. Ou na linguagem oral, por isso que as pessoas mudam a voz, né, para representar a piada, a personagem que está falando, e na escrita também. É de linguagem simples e coloquial, que aborda assuntos cotidianos e polêmicos, né? A linguagem coloquial, geralmente quando tem palavras que falam numa determinada região, a piada serve para provocar riso, quebrar a expectativa no final do texto, né? Um final inesperado, surpreendente. Tem autoria desconhecida, as piadas não têm autor, né? A gente não sabe quem escreveu, quem inventou, né? E elas se mantêm vivas na memória das pessoas pelo simples fato de um vai contando para o outro e elas sempre se mantêm no cotidiano das pessoas. Há hoje, né, humoristas que criam piadas, mas sempre eles acabam tendo como base uma outra que eles já ouviram e acaba fazendo uma modificação, acrescentando um outro detalhe para ela ficar mais engraçada.
E a piada, a circulação dela, né, onde que ela acontece? Em espaços informais, em que há certa proximidade entre os participantes, né? Isso é um pouco estranho você chegar numa roda de amigos, né, de pessoas que você nunca viu, primeiro dia de aula e contar uma piada, né? Pode ser ali uma tentativa de quebrar o gelo, né, de dar uma animada, mas a gente não vai se sentir tão à vontade. Então, quando as pessoas são mais próximas, né, entre irmãos, entre amigos, entre a família, há a contagem, né, a contação, aliás, de piadas. Então, vamos rir um pouquinho, vamos ir com isso, né, relembrar também os elementos e a estrutura de uma narrativa. Então, escute só, vamos ver se eu sou boa de contar piada. Um dia o Joãozinho perguntou à sua mãe: Mamãe, os bombons de chocolate sobem pelas paredes? E ela responde: Não, Joãozinho, os bombons não andam. E Joãozinho disse: Ah, bom, acho que comeu uma barata. E daí, hein? Olha só o Joãozinho, o que ele tá fazendo? Ai, 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 esse menino. Então vamos relembrar os elementos da narrativa. A professora vai perguntando aqui e você vai respondendo oralmente aí. Vamos ver se você ficou atento à piada. Qual é o tipo de narrador desta piada? É um narrador observador ou um narrador personagem? Isso, muito bem. Um narrador observador. Quem são os personagens dessa piada? Temos duas: Joãozinho e sua mãe. Qual é o tempo e o espaço, né? Quando que acontece e onde acontece? Na casa do Joãozinho, no momento ali entre uma conversa de mãe e filho. E a estrutura da narrativa? Lembra que a narrativa ela tem esses 4 elementos. Temos a situação inicial, o conflito, o clímax, né, que é a parte mais que vai chamar mais atenção, e o desfecho. Qual que é a situação inicial dessa piada que vocês ouviram? Vamos lá. O Joãozinho faz uma pergunta para mãe. Muito bem. E o conflito? Onde que está ali a situação, o problema da piada? Diante da pergunta de Joãozinho, a mãe responde não. Não, os bombons não andam, Joãozinho. Tem um problema aí, não tem? Agora vem o clímax. Se ele comeu um bombom que andava e a mãe disse que bombom não andava, o que será, hein? Joãozinho comeu uma barata achando ser um bombom. E o desfecho? Como que termina? Geralmente o desfecho de uma piada ele não fica escrito, ele não vem claro, mas com o clímax, com o final da piada, a gente consegue induzir o fim. E é nessa parte que está a graça, né? Em saber que Joãozinho agiu com tranquilidade ao saber que não comeu um bombom e sim uma barata. Olha só esse Joãozinho, hein? Você ficaria tranquilo? Aliás, eu sei, né? Ainda bem, distinguir um bombom de uma barata, né? Esse Joãozinho. Então vamos lá para a nossa produção, como ela vai acontecer. Diferentemente das atividades de produção que você já fez nesta unidade e nas demais, né? Você não vai produzir piadas. Tenho certeza que muita gente estava pensando aí que ia ter que criar piadas, hein? Mas você não vai produzir piadas, olha só. Você vai registrá-las por escrito e elas serão contadas em um festival de piadas e depois reunidas em um livro que será destinado à biblioteca. Mas nós vamos ficar até a parte do festival de piadas, ok? Para isso, você vai pesquisar e selecionar piadas que não envolvam temáticas preconceituosas e que sejam adequadas para serem apresentadas aos colegas, um ponto muito importante. Então, na sua pesquisa, vai ser uma pesquisa legal, divertida, porque você vai ter que ler
piadas, então procure sempre piadas voltadas à sua idade, para crianças, que não sejam preconceituosas, que depois a gente vai ver qual é a proposta para apresentar. Essa pesquisa pode ser feita em casa, com familiares, ou em livros, revistas, almanaques e na internet. Então, às vezes alguém da sua família aí deve conhecer uma piada que você nunca ouviu, ou que a pessoa nunca contou para você, pode perguntar para ela também. Escrevendo e revisando. Então, a primeira etapa dessa produção será a transcrição das piadas e de suas fontes em um rascunho. Então, depois você vai selecionar as piadas que você gostou na sua pesquisa, vai escrevê-las no rascunho e a fonte, né? De onde você tirou essa piada? Foi a sua mãe que contou? Foi o seu irmão mais velho? Foi o seu avô? Foi o seu primo? Foi o irmão mais velho? Ou você foi buscar na internet? Ou você tinha um livro em casa que tinha piadas? Ou acessou a internet em um jornal e apareceu? Enfim. Então, verifique a clareza e a apresentação dos textos, se estão realmente adequados a seu público, pessoas da sua idade. A segunda etapa, escreva as piadas em seu caderno. Então, no mínimo 2 piadas. Das que você escolheu, coloque 2. Se você gostou de mais, não tem problema. Pode escrever elas, ok? Passa limpo, coloca a fonte de onde você tirou, como a professora explicou. A terceira etapa, escolha uma das piadas pesquisadas e prepare-se para apresentar. Olha só que legal. Se achar necessário, utilize dramatização, mudança de voz, adereços, expressões faciais para dar vida à piada, né? Então, você vai escolher uma piada, treine ela, né, para você apresentar. Já vou falar como você vai ser isso. Se você achar que, né, precisa de um adereço, ou apenas a dramatização, a mudança de voz, a expressão do seu rosto, para fazer com que a piada seja viva, né, que ela causa o riso. Quarta etapa, escolha um local bem iluminado da sua casa e faça a gravação com o celular na horizontal. Converse com alguém da sua família para te ajudar neste momento. Então, depois que você ensaiou, já tá 10, né? Vai ser um momento divertido. Então, peça para alguém te ajudar com o celular na horizontal. Grave você apresentando a sua piada. Apenas uma. Vai ser rapidinho, tá ok? E a quinta etapa, envie o vídeo no WhatsApp da professora, tá certo? E o momento da oralidade vai ser o nosso festival de piadas. Depois eu vou que todos, né, enviarem os vídeos para mim. Eu vou montar um vídeo chamado Festival de Piadas que eu vou apresentar para vocês na videoaula da outra quarta-feira de produção de texto. Então, capriche. Vai ser um momento muito divertido. Não precisa ficar com vergonha, porque nós estamos entre amigos e entre a professora aqui, né, que estará assistindo também, ok? Então, vai ser um momento de muita alegria, tranquilo? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a atividade, pode perguntar para a professora pelo WhatsApp. No plano de estudos eu também deixei as mesmas orientações para você entender direitinho, tá certo? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Espero ouvir piadas, ó, bem divertidas. Até mais!